Boa tarde. Começando nosso novo canal teórico, a complementação da aula da professora Cristiane sobre asma. E vou abrir um espaço novamente para ela, agradecendo a doutora Selma, coordenadora do programa lá da nossa Fluminense, do mestrado materno-infantil. E quero novamente agradecer as duas de poderem, na sua agenda, disponibilizar esse horário para a gente. Um abraço, doutora Cristiane, e espero que a senhora retorne aqui. Então, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Hoje nós vamos continuar a aula de asma e falando agora do tratamento intercrise. Inicialmente, eu vou fazer uma breve revisão da aula da semana passada, ok? E aí nós daremos continuidade. Fiquem à vontade para perguntar, dúvidas, etc. e tal. Então, na aula passada, nós vimos o tratamento da asma crise, aquele paciente que chega, às vezes, no posto de saúde, mas chega também na emergência e pode até necessitar de terapia intensiva, em um menor número de casos. Então, a gente comentou como nós reconhecemos a crise, a gravidade da crise, e nesse momento, os medicamentos de eleição são beta-2 de curta duração, representado pelo salbutamol, avaliar o uso de corticoide sistêmico, que pode ser oral, prednisolona ou prednisona, em alguns casos mais graves, moderados a graves, a hidrocortisona e metilprednisolona, já em geral em ambiente hospitalar. Nos casos de maior gravidade, podemos associar o brometo de patrópio, o sulfato de magnésio e também altas doses de corticoide inalatório, além do suporte de avaliar a necessidade de ventilação assistida e oxigênio terapia. E devemos também eleger os exames complementares de forma racional. E aí, depois desse atendimento, ou o paciente que chega para a nossa consulta ambulatorial, o que nós fazemos? Hoje em dia, já há alguns anos, temos o tratamento intercrise da asma, que é o tratamento contínuo. E a gente vai ver que houve algumas mudanças aí dos últimos 3, 4 anos em relação ao passo 1, que a partir de uma determinada idade é recomendado usar o beta-2 de longa com corticoide inalatório associado. A gente vai apresentar no decorrer da aula. Então, aquele paciente que chega para consulta ambulatorial e asma, ou aquele que é egresso da emergência, ele, em geral, chega com as seguintes queixas. Como eu penso em asma ambulatorialmente? Ele pode se referir a aperto no peito, tosse noturna seca ou matinal, chiado no peito, história familiar positiva ou não, dependendo do tipo de asma. Lembrando que a asma em pediatria, na sua grande maioria, é a asma atópica, o fenótipo de atopia com eosinofilia e IgE elevada. Quais são os fatores desencadeantes? Ele tem melhora dos sinais e sintomas com beta-2 de curta, por exemplo? Já teve internações prévias em UTI? Com isso, a gente pode avaliar se aquele paciente evolui de forma grave. Isso é importante para a gente ver qual o tratamento que nós vamos escolher. Tem pneumonia de repetição associada? Essas pneumonias são na mesma localização? Elas são locais distintos? E muitas vezes, quando um paciente vai com asma na emergência, ele tem uma febre que pode ser decorrente de uma infecção viral, visto que os vírus são os principais desencadeantes de crise, e a gente radiografa e tem lá um infiltrado, que não obrigatoriamente é uma pneumonia bacteriana. Num contexto de crise, às vezes nós classificamos aquilo como uma pneumonia. E aí é importante, de preferência, a gente olhar radiografias anteriores quando o paciente tem queixa de pneumonia de repetição. Eu acho que na emergência a gente tem um olhar diferente, todos nós, né? E aí a gente pode, às vezes, prescrever antibiótico e é uma pneumonia viral. É um infiltrado por causa de espessamento brônquico de asma, né? E isso faz confusão. E quando o paciente tem pneumonia de repetição, e eu brinco assim lá com os alunos, falo assim, pneumonia de verdade, aquelas opacificações, complicadas ou não, com derrame pleural e empiema, a gente precisa pensar em erro inato da imunidade. E isso é uma queixa frequente que o paciente
de asma tem, não obrigatoriamente tem erro inato da imunidade, que a gente fala das imunodeficiências primárias, são chamadas assim atualmente. Há fumantes em casa, porque a gente pode passar os remédios, mas se tem fumante, a gente pode não ter uma resposta adequada. Aí as pessoas falam assim, mas a gente sai para fumar, eu fumo lá fora. Isso também não resolve, porque fica o cheiro impregnado nas roupas, isso também provoca sinais e sintomas respiratórios. Tem história prévia de bronquiolite? É frequente, após o primeiro episódio de bronquiolite no lactente, ele, a partir dali, se ele tem história familiar, se ele tem genética para isso, ele começar a sibilar recorrente. E ele pode ser um sibilante transitório, que vai passar lá pelos 3 anos, ou pode ser já um início de asma, naqueles que têm predisposição. Tem diarreia frequente? Por que a gente faz essa pergunta? Também é relevante, porque muitas vezes um paciente que parece asma chegando no ambulatório, é uma sibilância recorrente, se é associado a infecções ou não, ele pode ser um caso de fibrose cística, que faz diagnóstico diferencial com sibilância recorrente. E é interessante a gente pedir para ver o resultado do teste do pezinho, vendo lá a tripsina imunorreativa, ok? Que é um teste de triagem para fibrose cística com boa sensibilidade. Se tiver alterado, a gente deve encaminhar o paciente para o teste do suor. Tem história de prematuridade, oxigenoterapia prolongada, ele pode não ser uma asma e pode ser uma broncodisplasia. Isso as criancinhas menores, que chegam sibilando, tá? E tem cianose nas crises? Isso a gente tem, alguns pacientes referem até aos mais graves. Eu tenho síncope, eu desmaio. Isso é sinal de gravidade em asma, é um paciente com maior risco de um desfecho desfavorável, ok? Então, na nossa consulta ambulatorial, até porque o diagnóstico de asma, principalmente no pré-escolar, e aquela primeira consulta, ele é essencialmente clínico. E a história é muito importante, sempre, né? Aliás, em toda a nossa prática, ok? Podemos seguir? E aí, eu coloquei algumas alterações para chamar a atenção, que aquele paciente que parece asma pode não ser asma, tá? Então, a gente, em geral, quando o paciente saiu da crise, a asma é uma doença que se caracteriza por crises e períodos de estar assintomático. Ele, na maioria das vezes, no ambulatório, no posto de saúde, ele está com o exame físico normal. Mas, atenção, algumas alterações que podem sugerir que aquilo não é asma, tá? Albaqueteamento digital, deformidade torácica, uma sibilância de difícil controle. Pode ser asma? Pode. Há pacientes com fenótipo de mais gravidade. Mas, desculpe aqui, eu errei algumas letras, mas pode ser também, por exemplo, numa criança de 2, 3 anos, uma malformação congênita que não foi ainda diagnosticada como um anel vascular. Um gânglio comprimindo o brônquio, que pode ser um caso de tuberculose, ele sibila e não melhora por isso, entre outros diagnósticos, tá? E se tem também dificuldade de ganho de peso, que as crianças que têm doenças crônicas não tratadas, em geral, elas têm dificuldades para ganho de peso. E aí, a gente vai ver agora um quadro. A gente tem, por exemplo, aqui, cardiopatia congênita, que às vezes não teve a manifestação ainda nos primeiros dias de vida, por conta da adaptação da circulação fetal. Mas depois ele faz uma insuficiência cardíaca, ele pode não ganhar peso, tá? E fica cansado e pode confundir com sibilância, não asma aí. É só para a gente ampliar o nosso diagnóstico diferencial do paciente que chega ao ambulatório. E quais são os exames que aí, talvez assim, na atenção básica, nem todos estão disponíveis, né? Mas aí muitas vezes vocês precisam encaminhar, mas vocês já podem começar a tratar a asma se estão ali fazendo o diagnóstico com uma história bem feita, tá? E excluindo outras possibilidades com que é possível. Então, o padrão ouro para o diagnóstico de asma é a prova de função pulmonar. A seguir, a gente vai ver quais são as alterações esperadas na prova de função pulmonar
para um paciente com asma, a espirometria. A gente pode lançar mão da radiografia de tórax. Na verdade, como a gente falou na aula passada, a radiografia de tórax não deve ser realizada excessivamente, mas ter uma radiografia para a gente, pelo menos, afastar outras doenças, outras alterações estruturais que sejam visíveis ao raio-x é interessante, tá bom? Por exemplo, esse paciente tem uma telectasia persistente, será que ele está sibilando porque ele aspirou um corpo estranho? E por aí vai, tá? Já em um hospital, no serviço de referência, alguns pacientes a gente precisa, para excluir outros diagnósticos, realizar uma tomografia de tórax. A gente tem a possibilidade de fazer óxido nítrico exalado, também é pouco disponível, tá? Ele costuma estar aumentado no paciente com asma. Eu sei que não é disponível para vocês, é para a gente conhecer. Também não é disponível no Antônio Pedro, tá? E testes de sensibilização alérgica para avaliar se esse paciente vai ser elegível ou não para a imunoterapia. Mas aqui já num nível de serviço referenciado, né? E a gente pode e deve sim começar a tratar alguns casos de asma no nível primário secundário. Então, com relação à espirometria, a alteração típica que faz o diagnóstico de asma é o VFUM, tá? Que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. E, com isso, a gente classifica o distúrbio obstrutivo em leve, moderado e grave, dependendo do percentual encontrado em relação aos parâmetros de normalidade para a idade, sexo e estatura do paciente. Quando a gente pode fazer espirometria em uma criança? Vocês têm ideia? A partir de que idade? Oi? Sim, 6 anos no espirômetro que tem na maioria dos serviços, tá? Isso aí. Mas nem todas as crianças, elas conseguem, mas muitas conseguem. Então, a gente deve pedir, tá? E aí, muitas vezes em pediatria, não é incomum, a Selma pode confirmar, a gente achar, principalmente se ela estiver em tratamento, o VFUM normal, tá? Mas, às vezes, a gente vê uma alteração que não está aqui porque ela não é o considerado para dar o diagnóstico de asma, que é a alteração dos fluxos expiratórios, que é o FEF25 e o FEF75 segundo. E a gente vê ali ele diminuído e com prova broncodilatadora positiva, tá? Ele não é diagnóstico, mas ele nos ajuda. Não, essa criança tem algum grau de broncoconstrição, ok? E a gente pede também uma espirometria com prova broncodilatadora. A prova broncodilatadora, ela é padronizada da seguinte forma: faz a primeira espirometria sem a prova broncodilatadora, vê os parâmetros. Aplica 400 microgramas de salbutamol por via inalatória e repete a espirometria. Se houver aumento de 12% em relação ao exame inicial do VFUM, a gente tem um diagnóstico de asma. Mas, como eu falei, se o paciente estiver em tratamento, às vezes a gente tem 7%, tem 8%, às vezes é normal, e não quer dizer obrigatoriamente que o paciente não tem asma, ok? Tem aquela história toda, repete. Tá? A gente tem ainda outros dispositivos para medir o VFUM, que é o... Ai, meu Deus. É o PickFlow, me deu um branco. Para o PickFlow, a gente tem o PickFlow mecânico e, atualmente, a gente tem PickFlow digital também. Ok? Então, o ideal é que o paciente tenha a possibilidade de fazer espirometria. No caso de vocês, precisa de encaminhamento, né? E aí eu coloquei aqui alguns diagnósticos diferenciais de asma, de acordo com a idade, tá? As infecções virais recorrentes, o refluxo gastroesofágico, aspiração de corpo estranho, bronquite, traqueomalácia, broncodisplasia, que é o contínuo da doença da membrana hialina, a tuberculose, a neovascular, insuficiência cardíaca congestiva, imunodeficiência e fibrose cística, como eu havia comentado.
E nas crianças maiores, nos escolares e, eventualmente, nos adolescentes também, a tosse crônica, aspiração de corpo estranho, não é... O adolescente é menos comum, mas pode acontecer também, bronquiectasia, discinesia ciliar primária e as outras causas apresentadas aqui nos menores de 5 anos. Então, quando nós atendemos esse paciente ambulatorialmente, a gente precisa pensar nessas possibilidades. E se já suspeitar fortemente que pode não ser asma, encaminhar já o paciente. E aí a gente vai começar agora, que é assim, o grande objetivo da aula, do tratamento intercrise da asma. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ok. Então, qual é o objetivo do tratamento de controle da asma? A gente quer controlar os sintomas diários e noturnos, reduzir a necessidade de medicação de resgate, melhorar a qualidade de vida do paciente para que ele possa, por exemplo, brincar, correr, porque criança, atividade física é brincar, correr e fazer atividade física programada também. Com isso, a gente diminui as exacerbações e reduz a perda da função pulmonar, porque a asma não tratada, ela leva ao remodelamento bronco, com isso, redução da função pulmonar ao longo da vida. E nós não queremos isto, ok? Então, quando a gente pensa em tratar um paciente com asma, a gente precisa responder algumas perguntas. Qual é o corticoide inalatório que a gente vai escolher? Qual a dose desse medicamento? Qual o dispositivo? A gente comentou na semana passada que criança utiliza muito o espaçador. Ele é prático, ele atualmente tem um custo acessível. Crianças menores com máscara e crianças acima de 6 anos, mais ou menos, lembrando que tudo aí um pouquinho antes, um pouquinho depois, com o bucal. A professora Selma gentilmente me cedeu um vídeo para a gente apresentar hoje como fazer o medicamento. Tá? Eu separei os dispositivos e esqueci de trazer, mas ela tem um vídeo. Tá? Vou associar beta-2 de longa duração, porque quando a gente olha o GINA, passo 1, 2, 3, e todos têm corticoide inalatório. Eu posso usar corticoide inalatório isolado ou eu devo associar beta-2 de longa? Lembrando que os beta-2 de longa no nosso país, a gente tem o salmeterol para uso pediátrico e o formoterol, sendo que eles são liberados para uso em criança acima dos 4 anos, tá? Formalmente. Eventualmente, nós usamos antes, mas em bula é acima dos 4 anos. Preciso associar o antileucotrieno, que é o montelukast, e o tiotrópio, que é um anticolinético de longa duração, até chegarmos aos imunobiológicos no passo 5. Quando o paciente chega no passo 4 do GINA, ele precisa ser encaminhado e referenciado. Essa é a recomendação atual. E aí a gente vai ver agora o passo a passo, que é diferente nas faixas etárias pré-escolares, escolares, adolescentes e adultos. Ok? Dúvidas? Perguntas? Então, vamos seguir. Vocês têm o hábito de prescrever corticoide inalatório no trabalho de vocês? Sim. Okay. Então, a gente tem diversos dispositivos para uso de tratamento contínuo. Aqui é o nebulizador mesh, que pode também ser usado, porque a gente tem preparações de beclometasona e budesonida para a solução de nebulização, podem ser os outros nebulizadores também. Lembra que eu falei que para a budesonida precisa ser o nebulizador a jato, mas, sinceramente, os outros dispositivos são muito mais práticos, né? Só de a gente pensar na limpeza, já escolhe os outros, tá? E facilidade de aplicação, etc. e tal. Então, nós temos aqui o espaçador com spray. Atualmente, o gás propelente é HFA. Isso é importante falar com vocês, porque quando a gente faz a receita, a gente precisa colocar isso, que se não tiver tudo ok, a farmácia não dá. E o nosso programa de asma brasileiro, ele fornece a beclometasona
spray, HFA, tá? Não fornece a solução de nebulização, mas fornece o spray. Depois eu falo das doses, tá? E a gente pode usar outros corticoides inalatórios e corticoide inalatório associado a beta-2 de longa com espaçador, preferencialmente para os maiores de 4 anos. No GINA, eles colocam beta-2 de longa a partir de 6 anos só, tá? A gente tem os inaladores de pó seco, que particularmente eu acho assim, bem interessante também, tá? A gente tem aqui, eu vou falar nome comercial, mas não é propaganda, tá? Não, eu vou falar Associação da Budesonida com formoterol, que é uma cápsula que você coloca no dispositivo, perfura e inala. Para crianças maiores, adolescentes, é bem interessante, particularmente eu acho assim, mais fácil de fazer do que o spray. É mais prático. No entanto, o spray, teoricamente, a medicação tem mais possibilidade de chegar nas vias aéreas mais distais, tá? Mas assim, eu acho muito interessante esses inaladores de pó seco. A gente tem aqui o Turbo Heiler, que também é uma associação de budesonida com formoterol. E a gente tem aqui uma que é o Discos, associação de fluticasona com salmeterol. Esse medicamento aqui, que foi uma pena eu ter esquecido, é o tiotrópio. Alguém já viu o tiotrópio? Ele lá é o passo 4, aí o paciente já está indo para um serviço de referência. Ele faz um clique, gira e ele solta uma névoa. É muito interessante, o paciente aspira. Ele é liberado aqui no nosso país acima de 6 anos. Então, quando a gente trabalha com pediatria, a gente precisa se preocupar, posso usar esse medicamento? Isso é importante, tá? Podemos seguir? Então, lembrando que o adolescente, 10 anos, a gente já pensa em tirar o espaçador e fazer o spray direto. Eu, sinceramente, não acho fácil. Você acha, Selma? Não. Vamos seguir. E aí começam a surgir as nossas dúvidas, né? Qual é a dose, qual corticoide eu preciso usar? Essa é aquela primeira pergunta. Tudo isso eu baseei no GINA. O GINA ele é publicado anualmente e tem na internet um GINA Pocket GINA, que nós podemos baixar para consultas, tá? Você pode ter no celular e consultar o tempo todo. Então, a gente observa que nos menores de 5 anos, a gente tem baixas doses, usa baixas doses de corticoide inalatório. E qual é a diferença, por exemplo, da beclometasona para a fluticasona? São 2 corticoides inalatórios. O que vocês acham que eles diferem entre si? Além do preço. Tá. Na verdade, o tamanho da partícula e a dispersão da partícula ela é muito relacionada ao dispositivo que está sendo usado, tá? Na verdade, esses corticoides aqui, o que eles diferem? Diferem em potência e biodisponibilidade. Então, vamos lá. O que é potência de um corticoide para uma doença? Vamos. Bem. Exato. Então, é crescente, tá? Então, em termos de potência, a gente tem a ciclesonida como aqui mais potência. Todos são bons, tá? Então, ele deve ter mais potência e menos biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? É quando o remédio que são absorvidos passa pelo fígado, ele realiza um processo de conjugação, elimina o medicamento. Aí fica uma quantidade disponível para ser absorvida. Isso, também. Mas no caso do corticoide inalatório, é o corticoide que a gente deve usar o que tem menor biodisponibilidade. Então, mais potência e menos biodisponibilidade, ou seja, menor absorção sistêmica, tá? E aqui também é crescente. Então, se a gente pudesse escolher, né, a gente escolheria esses aqui. No entanto, por exemplo, a mometasona, ela só é liberada no Brasil acima de 12 anos, tá? E
a gente tem gratuitamente a beclometasona, que funciona super bem, tá? Ele tem um pouco mais de biodisponibilidade, um pouquinho menos de potência, mas funciona bem e resolve, assim, a grande maioria dos casos. Eu acho que o doutor José Moura deve ter bastante experiência com a beclometasona, Selma, e resolve a maioria, tá? E é gratuito. Seria para minimizar os efeitos secundários sistêmicos. Exato. Exato. Tá? Isso. Então, idealmente é isso. É biodisponibilidade e potência. E por isso a gente tem esses corticoides, tá? Mas a gente usa aqui muito a beclometasona porque ela é gratuita e funciona super bem, super. Eu acho que todos vocês devem ter experiência, tá? Hoje, muito menos, mas absorve alguma coisa, tá? Não é zero, tá bom? Não é zero. Isso, por isso hoje também outro princípio importante de corticoterapia inalatória. Biodisponibilidade, potência, mas todos funcionam e são bons e tem pouco efeito colateral, mas a gente tem algum grau de absorção sistêmica, tá? E a gente deve usar a menor dose possível que o paciente fica bem. Então, se o paciente fica bem com 200, 200. Se ele fica bem com 100, vai ser 100. Por que eu vou usar 200 se ele fica bem com 100, tá? E aí, a gente vai tateando. Infelizmente, a gente não tem disponível um biomarcador que a gente possa falar assim, o óxido nítrico, por exemplo, ele é um biomarcador. Olha, o óxido nítrico está alto, então ele ainda está inflamado, eu não vou diminuir o corticoide inalatório. Existe um aparelho que mede isso, mas a gente precisa de mais estudo em criança e não é disponível, tá? Na maioria dos serviços ainda. E a gente faz pelo número de crises, aquelas 4 perguntas do GINA, que a gente vai ver a seguir, tá? É como a gente diminui, aumenta e passeia pelos passos do GINA. Desculpa, aqui ela cresce em potência e menor biodisponibilidade de cima para baixo. A mometasona tem menos biodisponibilidade do que a beclometasona. Mas todos funcionam bem, tá? Mas a gente precisa conhecer isso. Lá em cima, menos. Aqui maior. E a potência? Aqui embaixo. Tá? Mas só que a gente lida também assim. Eu posso usar em criança? Tem estudo em criança? Então, nós trabalhamos aqui, ó, com beclometasona, fluticasona na maioria das vezes e a budesonida. Esses é o que nós usamos mais, tá bom? Ok? E as doses nessa idade, olha como elas são baixinhas. A gente acaba usando às vezes mais, né? Mas é interessante que nós estejamos aqui nessa faixa de doses para essa faixa etária. Tá certo? Para cada corticoide inalatório. Olha só para a gente dar um exemplo, né? A nebulização com budesonida precisa de uma dose maior. Ela perde muito, né? Tá? Então, com o espaçador, essas doses caem, tá bom? Aí vamos lá. Nas crianças de 6 a 11 anos, a gente usa os mesmos corticoides, né? E a gente tem beclometasona, budesonida e fluticasona. Esses são os mais usados. E a gente tem dose baixa, média e alta, dependendo dos sinais e sintomas do paciente. A gente vai ver a classificação agora, daqui a pouco, tá? O corticoide inalatório, ele é um medicamento em pediatria que a gente não calcula por peso. A gente calcula por gravidade da doença. Presença de mais ou menos sinais e sintomas, ok? Vamos lá. E para os adultos e adolescentes, a gente tem o que é dose baixa, média e alta para cada corticoide inalatório. Lembrando que a beclometasona, que é gratuitamente fornecida pelo SUS, está aqui, tá? E nós usamos muito. E aqui é o que é a dose alta, tá? Eu confesso que a gente na prática vai sabendo mais ou menos, estou na dose alta, na média, baixa.
né? Mas quando eu tenho dúvida, eu vou lá e consulto a tabela. Eu acho que a gente não precisa se preocupar em decorar toda essa tabela, mas ter essa noção. Eu subo, eu associo outro remédio para não subir tanto o corticoide inalatório. Tá claro, pessoal? Ok? Então, vamos lá. E aí, a gente vai, como eu falei para vocês, né? A gente usa a história clínica, função respiratória quando é possível, a espirometria, idealmente quando possível, né? E essas 4 perguntas do GINA, para saber se aquele paciente está com uma asma bem controlada, parcialmente controlada ou não controlada. E a gente faz essas 4 perguntas que a gente também não precisa decorar, consulta, tem lá no lado. Tem sintomas de asma durante o dia, mais de 2 vezes por semana? Tem despertar noturno devido à asma? Valorizem essa queixa de tosse noturna, eu acordo no meio da noite, na madrugada, com falta de ar. Por que isso acontece? E no início da manhã? Isso é uma queixa relativamente frequente e para avaliar controle de asma. Por que o paciente com asma tem essa queixa? O que acontece no nosso organismo? Vocês têm alguma ideia? A professora Selma, semana passada, falou sobre isso. Qual o remédio que a gente usa muito para controle de asma na crise e intercrise? Fala. Hã? Exato, ciclo circadiano do corticoide, né? O corticoide endógeno cai, aí o paciente tem sintoma, tá bom? Tosse no meio da madrugada, às vezes com dispneia e tosse matinal, tá certo? Necessidade de utilizar o broncodilatador mais de 2 vezes por semana e se ele tem limitação nas atividades devido à asma. Eu subo escada, tenho falta de ar. Eu vou fazer meu exercício, todo dia tenho falta de ar. Então, às vezes, ao invés de usar só o remédio pré-exercício, já é muito frequente, eu posso tratar a asma, tá? E, dependendo da pontuação, a gente classifica. Se a asma é bem controlada, e conhecendo o paciente, estou entrando na época do ano que ele tem mais crise, os últimos 3 meses como foram, aí você avalia, vou manter igual ou vou deixar ele para um passo mais só tratá-lo quando ele tiver crise. Não, ele está parcialmente controlado ou não controlado, então eu vou andar para frente no GINA, tá? A maioria dos pacientes ambulatoriais, eles ficam no step 1, 2, 3, né? A grande maioria. A gente consegue resolver ali. Alguns precisam andar para o 4 e para o 5. Ok? 4 e 5 são... O 5 ele só está presente no escolar e no adolescente e no adulto. Os medicamentos não são liberados para pré-escolares. Ok? Pergunta? A classificação aí do caso seria a pontuação 0 é controlado. Não, está bem controlado. Está bem controlado, parcialmente não controlado, tá? Está aparecendo um S? Tá, mas está B, tá? Ok? Ok, pessoal, claro? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver o passo a passo do GINA, tá? Eu não vou falar cada passo, eu vou dar, assim, um resumo do que a gente usa para cada faixa etária, tá bom? E depois a gente tem um caso clínico para a gente tratar. Então, vamos lá. Na criança, afastar dos diagnósticos diferenciais, eu acho que ela é asma, principalmente aí no pré-escolar. Quais são os medicamentos que nós usamos nas crianças pequenininhas? Primeiro, a gente observa que vai do passo 1 até ao passo 4, né? E aqui no passo 1, é aquele paciente que tem crises intermitentes. Então, a gente deve usar corticoide inalatório intermitente assim que começa uma doença viral, tá? Aí você pode usar, começou a doença viral, usa o corticoide, melhorou, para. Eu tenho, bom, se quiser depois a gente conversa. Acho um pouco difícil na nossa prática de entendimento e etc e tal, né? Aí no passo 2, a gente avalia a baixa dose de corticoide inalatório.
Lembrando que eu tenho que ver, nos menores de 5 anos, o corticoide inalatório que eu estou usando para saber o que é baixa dose para aquele corticoide, tá? Na prática, a gente vai acostumando o que é 100. Então, a gente, em geral, usa beclometasona em torno de 100, às vezes um pouco mais, ou fluticasona, tá? Microgramas dia. Ele está falando quando, né? Esse é o 2, tá? Não, mas ele primeiro fala que não há evidência para usar diariamente. Exato, isso é evidência, mas a gente... Não se deve usar. Exato, por isso faz o intermitente, tá? É aquela criança que chia de vez em quando, tá? Isso é leve, não tem evidência, mas aí a gente acaba fazendo, tá? Mas a gente tem aqui, existem trabalhos que foram publicados já há alguns anos do uso de corticoide inalatório intermitente. Vamos fazer assim, ó. Criança começou coriza e tosse seca. Aí você começa o corticoide inalatório. Melhorou, não chiou, você suspende. Isso é corticoterapia intermitente. Tá? É um trabalho lá do pessoal dos Estados Unidos. Já tem aí mais de 10 anos esse trabalho. Tá bom? Aí, olha, você pode associar o antileucotrieno, que é o montelukast. E pode também fazer, ainda no step 2, o corticoide inalatório intermitente quando começa o sintoma respiratório. Aí você não deixou aquela crise avançar e para, não fica usando contínuo. Eu não sei, você costuma fazer isso, Selma? Pois é, qual o mínimo de quantos dias vocês fazem? Corticoide inalatório intermitente. Isso, você faz quantos dias? Normalmente 10 dias, 15 dias, depende do... 7 a 10 dias, tá? E dependendo do paciente, você pode ou não estender, tá bom? Eu não sei, eu não costumo fazer muito esse corticoide intermitente, quando é uma criança que sibila muito, mesmo que seja e com gravidade. Eu não sei se a professora Salma faz isso muito. Faz, Célia? Não, depende da criança. Se é aquela que é interna, com gravidade, eu acho que a gente tem que valorizar muito a história, tá? Esse aqui, passo 1 e 2, é para aquele paciente que é leve, intermitente, tá? E tem lactentes que ele nem respondem bem ao corticoide inalatório. Isso fazer mais tempo. Aí... Isso, ó, tá vendo? Então, é o nó, tá? Mas, assim, o que a literatura diz é isso. Tá bom? Depois quando a gente... Então, às vezes depende também disso. Exato, depende do caso. Eu acho que tem que individualizar. Depende da época do ano. Exato, tá? Uma coisa viral. Não é? Janeiro. É. Você vai usar por um período curto, 5 dias, 7 dias. Então, nessas crianças, hoje até eu fiz isso para um bebezinho. E a gente pode optar aqui no passo 2 para fazer o antagonista de leucotrieno, tá? Porque a mãe me falou que ela não responde a corticoide inalatória, ela falou que não sente diferença nenhuma. E tem crianças que não faz diferença mesmo, tá? Pode falar, doutor. Eu acho legal a gente trocar essas experiências, porque cada caso é um caso. Que inventou foi a NFD, né? Foi o... Singular, né? É a patente, né? Eu não lembro o laboratório. Você lembra, Selma? Não, acho que é NFD. Não sei, mas ele funcionava muito bem. Tinha até sachê, funcionava muito bem. Aí depois, quando a patente quebrou a patente, que todo mundo fez, eles tiraram do mercado. Eu senti uma queda muito grande de resposta. Aí eles voltaram. Eu voltei a usar o singular. E voltou a dar um efeito positivo. Não sei. Eu sei. Eles fazem Então, questão de biodisponibilidade. Né? Hoje tem Montelé, Piemonte, tem um monte de marcas, né? O que você acha disso? Na segunda-feira, eu atendi uma criança, 2 aninhos.
Fala um pouquinho mais alto, por favor, para todo mundo ouvir, que eu acho que aí é um nó, tá? A gente trocar ideias é legal. É. Só para mostrar assim, da importância da gente manter ou não o corticóide. Então, essa criança de 2 anos, eu tinha atendido no ano passado, acho que em outubro, e ele tinha história de internação, 2 internações por causa de crise de sibilância. Né? Ficou resfriado, assim, aí história, mãe e pai, o pai ele tinha diabetes, teve crise de chiado quando era lactente, o irmão mais velho de 16 anos foi um bebê chiador que sibilava muito. Então, tinha uma história de a criança tinha atopia no estómago, aquele calor, assim, né? Além de que ela tinha célula, tudo foi pré-ovular. Tem um teste que eu faço, que é muito assim, um teste fácil de fazer, eu pego a tampa da caneta aqui, porque aí dou um risco assim no olho de gato e falo, mãe, olha, isso não dói, não vai machucar. Aí eu dou um risco e a criança leva um susto. Se na hora que ele for vermelho, essa criança tem atopia, né? Liberação imediata de histamina. Então é um sinal, assim, uma coisa simples que você faz no seu consultório para você saber, não, porque você tem mais segurança de tratar essa criança. Eu não vou esperar uma EGA aumentada, não vou pedir um hemograma, né, para esperar eosinofobia, EGA aumentada, que pode ou não ter. Mas aí tinha essa história de 2 internações, aí eu desci o corticóide relatório, eu tinha medicação, aí deu um frasquinho da mãe, a mãe diz ela que comprou um e ela suspendeu porque a criança melhorou muito. Aí mais a gente deu o quê? Verão, né? Aí começou agora. Outono e inverno. Ela estava meio sem tomar, né? Mesmo bebê, ela não fez a medicação. Aí fez uma crise de muita tosse e ela não chegou a chiar. Mas eu tenho certeza, se ela não tivesse feito corticóide, ela ia entrar novamente com crise de sibilância. Aí a mãe suspendeu, mãe, eu estudei 6 anos, fiz residência médica, você tem que suspender quando o médico não dá, mãe. Você não tem essa, né, essa capacidade de decidir uma coisa importante. Bem, enfim. Aí, por 2 vezes, ela começou a medicação inalatória, porque ele, né, fez crise de tosse, só tosse. Mas teve o inconveniente que ele foi para a creche. Esse ano ele foi para a creche, então não tem jeito. Aí o que a doutora Selma fez? Voltou o corticóide inalatório, vai fazer até agosto. Por quê? É uma criança de risco, né, de começar a fazer sibilância novamente. O que a gente não quer é que ele tenha crise e tenha que internar, e tenha que ir para o hospital, né, que a morbidade aumenta se você não tratar. Então a gente voltou a manter o corticóide até o final Do inverno. do inverno. E aí individualizar, eu acho isso muito importante, a história, tá? Depende da criança. Essa criança que é só, você marca, é só quando tem infecção viral, e aí recomenda-se o STEP 1, tá? Doutor, esse caso de TEP 1, não, também não coincide com que, por exemplo, pode ser a criança que vai na UPA, e o médico oculta e sente um chiadinho e coloca então via oral. Hoje em dia a gente está também cada vez mais tentando não usar muito corticóide oral. Se conseguir com beta-2 de curto e o corticóide inalatório, claro, aquele paciente sem uma gravidade importante, tá? Porque vai chiando. Isso, usar isso aqui, tá? Hoje se... A aula passada, você está falando de alma em crise. Sim. Esse você pode experimentar como se fosse um quadro de crise. Isso, É uma coisa muito mas é leve. Mas o médico pode entender que vai colocar betador e não sei, corticóide oral. Mas aí preferiu o corticóide inalatório, Então tá? você está falando... É aí que mudou, tá? Na aula passada, para usar então, você não falou tanto isso. Não, mas é porque aquela crise... Bioral, Mas é o paciente que está com crise, com esforço, esse é diferente, tá? Aqui é um paciente que não tem tanta gravidade, é isso que mudou nos passos do Gina, tá? Tem criança que a gente olha assim, essa precisa do corticóide oral. Essa aqui eu posso só fazer o beta-2 de curta e o beclometasona, por exemplo. É a criança que não está com aquela crise franca, esforço, etc e tal. Esse pacientezinho que você falou, está sibilando, sem esforço, não tem gravidade, pode ser que ele se beneficie só do curso curto de corticoide sistêmico para
e também o beta-2 de curta, tá? E é isso que eu falei assim no início da aula, e por isso que eu trouxe uma para complementar a outra, como mudou os steps, principalmente um. E a gente vai ver isso em todas as faixas etárias, tá? Isso para a gente também, na hora que mudou, eu confesso que às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade até hoje. Esse aqui eu faço corticoide sistêmico, eu deixo com inalatório e com a aerolim, tá? Mas isso é uma mudança no GINA que veio a partir de 2021. Não, porque eu falo assim, não sei, mas sibilando não é crise. Essa aí não é crise. Não, tá sibilando é crise, mas é uma crise leve. Então, eu posso usar corticoide via inalatória, porque não é crise. Mas com orientação, tá? Se não melhorar, pode ser que ele precise do sistêmico. Porque a gente, na nossa profissão, a gente não tem uma receita de bolo assim, esse vai funcionar 100% naquele, tá? Então, a partir de 2021, isso mudou, tá, gente? Eu separei a aula em dois para justamente fazer esse... Porque chega uma hora que tem interseção no passo 1, tá? Para cada step, João, se você for avaliar na nova de Luiz, cada step tem um sintoma, ele vai se exacerbando mais. Eu vou mostrar agora. Como esse aqui é intermitente, e você, na crise, ela trata assim de forma... Fica mais claro para entender como... Vai ficar, eu vou clarear. Tratou e suspendeu o remédio. Você parece muito esse step 1. Você tratou e suspendeu o remédio. Você tem que ter costume de fazer isso, por exemplo, de tratar a crise com corticoide inalatório. Não, mas a crise bem leve, tá? Eu vou te... É leve. Sim, eu tô te entendendo. O que você está assim, sentindo, eu também senti quando eu vi isso, tá? E agora, por exemplo, a gente não incentiva muito o uso de corticoide sistêmico quando possível, porque há dados que o uso de ciclos de corticoide sistêmico num ano, por exemplo, pode ter efeitos colaterais, como crescimento e outros do corticoide, tá? Isso tem sido muito falado. E de 2021 para cá, o GINA colocou, e a gente vai ver isso em todas as faixas etárias, esse passo 1, usando não só beta-2, mas associando ao corticoide inalatório. E ainda não o corticoide sistêmico. Se o paciente melhorou, ficou ok, você não precisa passar o corticoide oral, tá? E isso é difícil, eu concordo totalmente contigo, tá? Então, nessa faixa etária, os 4 steps, eles incluem corticoide inalatório e inibidor de leucotrieno, antagonista, tá? Nós observamos aqui que não tem beta-2 de longa. E a gente vai ver a frequência de sintomas para escolher o step, tá? Vai chegar, a gente vai esclarecer. Eu vou dar um exemplo. Não tem beta-2 de longa? Não tem, menor de 4 anos. De 4 anos. De 5. Vocês veem que aqui não tem. No entanto, às vezes a gente usa, porque precisa. Mas, por exemplo, eu aviso a mãe, olha, a senhora vai ler a bula e vai ver que menor de 4 anos não é autorizado. Né? Mas eu acho que ele precisa. A SEMA acho que também faz isso, né? Salmeterol e formoterol. Terbutalina era um beta-2 de curta, que era em xarope. A gente não usa mais, tá? O salbutamol também tinha em xarope. A gente agora prefere, agora não, já há muitos anos, o inalatório, porque tem menos efeito. Acabou. Né? Nós usamos muito beta, tá? Aerolim xarope, tá? 2 miligramas e 5 ml, eu lembro até disso. Tá bom? A gente não usa mais. Aí vamos lá. Então, a gente avalia, que é o que ela falou, os sinais e sintomas, tá? Tem para cada faixa etária a frequência de sinais e sintomas. E aí a gente escolhe os steps, tá bom? Então, vamos supor que o paciente tenha de 6 a 11 anos menos de 2 dias de sintoma por semana. Então, ele vai usar o ICS, que é o corticoide inalatório, sempre que usar o beta-2 de curta. E a gente vê aqui que ele teve crise, mas não foi uma crise grave, e ele pode sair da crise com corticoide inalatório. Eu sabia que esse step 1 ia dar confusão, tá? Por causa do corticoide sistêmico. Mas a gente hoje, se puder, não usa o corticoide sistêmico com tanto à vontade. Tá certo? Aí vamos supor que esse paciente,
ele tenha sintomas a maioria dos dias, acorda de noite, tá? Mais de uma vez ou mais por semana. Aí a gente vai lá para o passo 3, isso para o de 6 a 11 anos, a gente já vai ver a tabelinha, tá? Baixa a dose de corticoide inalatório com LABA, beta-2 de longa, ou pode fazer dose média de corticoide inalatório mais o SABA, que é o de curta duração, ou a baixa dose do MART, que é aquele programa que é manutenção e alívio da asma, usando beta-2 de longa e usando corticoide inalatório. Então, isso aqui foi uma modificação importante no GINA para resgatar esses pacientes de crise que não sejam aquela crise intensa. Então, um exemplo, um paciente que foi trabalhar, foi estudar e começou a se sentir tosse seca, um pouco de falta de ar. Hoje, o recomendado, se ele tiver acima de 12 anos, é ele fazer beta-2 de longa com corticoide inalatório, formoterol, por exemplo, com budesonida. Mas uma opção é fazer o salbutamol, e quando ele usar o salbutamol, ele usa o corticoide inalatório, tá? A gente não faz mais só o beta-2 de curta, por exemplo, para resgatar essa crise rápida, que é o step 1, tá? Tá claro? Isso é um pouco confuso, a gente tem que ler e rever, e eu sugiro olhar isso aqui, que no GINA tá super arrumadinho, tá? Por que os estudos mostraram que era interessante, além do salbutamol ou do formoterol, usar o corticoide inalatório? É porque, na verdade, o GINA, quando assim, eu estava estudando para Aham. o GINA, ele vem para um tratamento mais correto, porque usava-se só no canal, só para você ter crise. Isso. A ideia de você fazer o inalatório é você tirar a informação. Exatamente. Então, o corticoide inalatório, mesmo nessa crise leve, ele entra justamente para isso. A asma não é uma doença que tem só broncoconstrição, contração muscular, ela tem inflamação. Então, esse corticoide inalatório que a gente faz no step 1, não é o paciente que chegou dispineico na emergência, fui trabalhar, tô sentindo que eu vou entrar em crise. Em vez de eu fazer só o aerolim, eu devo fazer, se eu tiver na faixa etária, o LABA mais o corticoide inalatório, ou o SABA mais um corticoide inalatório. Então, hoje, quando eu vou fazer a prescrição, nessas faixas etárias, eu coloco assim, que é um paciente que não usa todo dia. Aerolim, salbutamol, 2 a 4 puffs a cada 6 em 6 horas, se tiver tosse seca ou cansaço, e beclometasona, 200 microgramas, se tiver de acordo com a idade, os corticoides, uma vez ao dia, quando precisar do salbutamol. Porque a gente está ofertando broncodilatador e corticoide inalatório, e isso diminui a possibilidade de o paciente evoluir para crise, agravar, isso tudo tem estudo, tá, gente? E a gente usa menos corticoide oral. Isso tudo está estudado e relatado, tá? Isso é o resgate. Eu entendia que era marcha, era como desunido, não era recomendado. Sim, aí nos Estados Unidos, no GINA, eles recomendam a budesonida com formoterol. Sim. Só que aqui no nosso meio, a gente tem mais dificuldade, tá? Com formoterol e budesonida. A gente precisa fazer LME, que é aquele pedido de medicamento especial. Nem todos os pacientes têm acesso, tem condições financeiras quando não tem LME, demora a chegar. Então, eles dão aqui, olha, essa possibilidade, tá? E realmente, o que foi o estudo MART foi com corticoide e formoterol. É o ideal. É o ideal, tá? Mas nem sempre possível. Mas a doutora fala que eu posso fazer também esse esquema com recomendação. Sim, pode, tá? E funciona, tem tudo? Sim, tudo é estudado. O GINA, ele é baseado em evidência científica. Mas eu acho que no nosso meio a gente tem mais dificuldade. Selma, de acordo, né? É caro, os medicamentos são caros, né? Se a gente puder usar o formoterol com corticoide inalatório, maravilha, tá bom?
E aí, olha, ele dá aqui, olha, essa opção pra gente, de usar o corticoide, ó, baixa dose de corticoide inalatório sempre que usar o SABA, tá bom? Mas a opção aí é ele usar quando o reliever, o SABA, desculpe, o formoterol com corticoide inalatório, porque isso foi o estudo que deu origem. Ficou claro? Não é muito, mas vai ser, tem que ver o dia a dia. Então não uso salbutamol e uso formoterol com fermentação. Não, com budesonida. Não, a gente não tem combinação. O estudo original. Não sei se você entendeu, eu falo que você usa fermentação com... Aqui, ó, a gente tem essa opção de fazer SABA com algum corticoide inalatório. Sempre que for usar o SABA, faz o corticoide inalatório. Mas o estudo original, que é o MART, tá? É você fazer corticoide inalatório com formoterol. Só que aqui no nosso país, a gente tem com formoterol, budesonida com formoterol. Isso é o ideal, mas nem sempre possível. Por exemplo, é caro, a LME demora 30, 60 dias e a gente não pode deixar o paciente sem medicação. Tá? Só tem cápsula, né? E só tem cápsula, até que tem aquele Symbicort que é o pó, né? Tá, e ficou claro? É caro, 150, 200 reais, tá? Mas o LME não tem. Não tem o Symbicort. Isso, tá? Exato. Isso. Então, a gente olhando o GINA, a gente vai aumentando o corticoide inalatório, associando ou não SABA, tá? E quando a gente chega aqui no STEP 4, o que acontece? A gente tem possibilidade de usar associado, além do leucotrieno, o tiotrópio, que aqui no Brasil é acima de 6 anos. E é caro. Vocês têm ideia mais ou menos quanto custa o tiotrópio? Que é uso controle, não é para crise, tá? É manutenção. Custa mais ou menos mensal 300 a 400 reais. Então, na verdade, a gente tem que fazer aí uma adaptação. Então, às vezes, por exemplo, no STEP 4, eu já estou com LABA, corticoide inalatório dose média, aí eu faço um inibidor de leucotrieno, um antagonista, para ver se vai responder, tá? Porque o tiotrópico tem uma boa resposta, mas é muito caro para todo mundo, tá? É entre 300 e 400 reais, se não tiver mais. Então, o racional é, quanto menos sintomas em todas as faixas etárias, menor a dose de corticoide. Vai piorando o sintoma, associa a beta-2 de longa, tem o leucotrieno, tem o tiotrópico a partir de 6 anos, no STEP 4 e 5, tá? O regádio para fazer em casa. Fazer em casa. Para o paciente, Sim. está sentindo que está ainda sendo Isso. vacinado, Eu faço a receita assim. Aí, Selma, se quiser falar. Eu sempre escrevo assim. Vamos supor que a gente vai fazer o resgate com 6 de formoterol, 200 de budesonida, no mundo ideal. Em caso de tosse seca persistente ou cansaço, ou chiado, aspirar um conteúdo da cápsula, tá? Porque o formoterol com budesonida é em cápsula. A gente tem o Symbicort, que é o turbo Heiler, mas é muito caro. É o Alenia, tá? O de cápsula. Tá bom? E se ainda assim não melhorasse, aí sim, Sim. culpa o... né? Isso. E aí, uma outra opção é a gente, quando usa no reliever o SABA, faz também uma dose de corticoide inalatório. Tá bom? Isso é um ajuste, tá? Não é aquele paciente que chegou cansado na emergência com 93, 94, uso de musculatura acessória. Ok? E entre isso, tem aí os meios, tá? Agora é bom ressaltar também que as pessoas não fazem direito. Sim, a gente... Técnica correta. Então tem que ter aquela máscara Isso. anatômica, tem umas máscaras rebondas bem rígidas,
rígidas. Né? Isso, que veda Então, bem, né? Aí não, a redonda rígida, ela A escapa, a Escapa. flexível, o é tamanho. flexível, aquela de silicone, Encaixam bem. Mas às vezes, de ter o tamanho adequado, não ser grande para o paciente. A gente vai tentar passar o vídeo da professora Selma, tá? Mas o que é importante, eu acho, porque a gente não precisa decorar, é ver frequência de sinais e sintomas. E a partir daí eu vou escolher o tal step e saber que quanto mais grave é o paciente, a gente vai usar ou maior dose de corticoide associando ou não a outros medicamentos, tá? Que podem ser o LABA, o antileucotrieno, o tiotrópio, se eu estou andando. Isso para os maiores de 6 anos, tá? Esse é o racional. Até chegar um paciente que com o STEP 4 inteiro, ele não controla. Então, ele pode precisar de imunobiológico. Tá bom? Eu vou falar no próximo slide. Aí, esse é um paciente de referência. O uso da angina tem 4 perguntas. Isso. Uma delas é o uso de medicamento anti-inflamatório. As 4 perguntas. Esse ali seria que o resgate? É. Não, esse aqui é para eu saber. Meu paciente está controlado? Ele está bem? Eu preciso andar com o step para frente? Eu fico igual ou eu ando para trás? Tá? Então, a gente individualiza olhando a época do ano, como são as crises daquele paciente. A gente não tem uma receita de bolo, de novo, para dizer, esse aí para todo mundo é igual. Não é igual, tá? Então, essas são as perguntas. Especificamente, essa é a pergunta como para utilizar broncodilatador. Esse se percebia aí em China. Isso. Especificamente quando você usa para resgatar. Isso. Para o resgate. E não para manutenção, tá? Porque o beta-2 de longa... isso é uma outra coisa importante para você falar, para a gente falar. O beta-2 de longa, associado ao corticoide inalatório, usa em manutenção. A gente nunca usa o beta-2 de longa sozinho. Isso é importante. E outra coisa, hoje em dia, já há algum tempo, não se faz mais tratamento de asma intercrise só com salbutamol, tá? Ok? Então, quando a gente se refere aqui ao uso de broncodilatador, que é de curta ou de longa, porque agora o de longa também é usado junto com o corticoide inalatório para resgate, a gente está falando de crise. Eu precisei usar, não é o uso contínuo. Tá bom? Aerolim puro, salbutamol puro não, nem formoterol sozinho também não, tá? Porque a asma é uma doença inflamatória, ok? E aí o restante vocês vão aprendendo e praticando, né? Não tem jeito. Aí a gente tem, olha, um pacientezinho maior de 12 anos ou adulto, né? Que ele tem, por exemplo, sintomas, a maioria dos dias, acorda à noite, tem baixa função pulmonar quando é possível medir e o ideal é medir. Então, a gente pode escolher a baixa dose de manutenção do corticoide inalatório formoterol e fazer o MART, tá? Que o MART é feito com corticoide inalatório e formoterol. E no passo 2, ele usa baixa dose de corticoide inalatório com LABA e quando preciso, SABA com ICS, tá? Aquela opção que eu havia falado. Mas se a gente sempre puder usar o formoterol com a budesonida, ótimo. Mas nem sempre é possível, tá? Principalmente por causa dessa questão de cápsula para os menores, ok? Ficou claro, gente? Isso é o MART, tá? E alguns pacientes que são muito sintomáticos, eles vão lá para o STEP 4, tá? E aí a gente pode até pensar em curto período de corticoide oral. Mas isso são os pacientes mais graves. E nesses pacientes, a gente precisa avaliar se ele tem que ir para o 5 para fazer imunobiológico, que aí é referenciar, tá? E aqui no Hospital Antônio Preto, por exemplo, em Niterói, pode ser prescrito, como pode ser em várias outras unidades, um imunobiológico. Aqui, a gente tem uma tabela, que eu também não vou entrar em detalhes, tá? Sobre o espaço Zoom da terapia anti-inflamatória. Então, o seu nome é Joel, tá?
É Joel e Joel, né? Joel, é. A gente tem todas aqui as doses, tá? Isso tem para consulta no Gina. Mas a gente tem que seguir esse princípio. Quão prevalente o sinal e sintoma, que medicamentos eu posso usar, menor de 5 anos, corticoide inalatório, em baixa, média e dose mais alta, associado ou não a leucotrieno, salbutamol. Nos de 6 a 11 anos, eu posso usar corticoide inalatório, beta-2 de longa para manutenção, posso usar antileucotrieno, tiotrópio no passo 4 e avaliar até imunobiológicos, dependendo, claro, da gravidade. E também nos adolescentes e adultos. E a gente tem sempre que checar a técnica inalatória, porque às vezes o motivo, como o Dr. José Moura falou, o motivo não é a dose do remédio, é a técnica inalatória errada. Tá? Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Tem até aquele sprayzinho do House, vocês já viram? O spray que ele faz de perfume, assim? De brincadeira, né? Mas a gente precisa checar, tá? Às vezes o medicamento acaba e a família não percebe, tá bom? Tem uma solução para a nebulização de Clenil A. Tem. Posso resgatar com nebulizando o Clenil Se A? for leve, pode, usando o beta-2 de curta também. Sim, sim, isso sim. Eu, particularmente, não sei, eu praticamente não uso mais nebulização. Aqui no Brasil existe Sim, Clenil A não, tudo bem, mas eu vou te explicar por quê. Praticamente a gente lá no hospital não usa mais nebulização, tá? E eu acho que eu também quase não prescrevo mais nebulização. Selma também, há muito tempo. Por quê? Por tudo que a gente já discutiu, tá? E aí, o Clenil A, uma caixinha, ele não é dado gratuitamente, né? Eu não sei quanto está uma caixinha de budesonida, solução para nebulização, e para Clenil. Eu sugiro que no posto de saúde, fica só uma sugestão, que use espaçador com beclometasona spray, é gratuito, tá? Na farmácia popular, não, na farmácia popular, mas a solução não é. A solução para nebulização. Se desprende da nebulização para criança. É uma sugestão, tá? Quanto custa uma caixinha? Eu não sei, 40, 50 reais? A mais, tá? Sabe quantos flaconetes vem numa caixinha? Eu falei de resgate. Em casa, Sim. É um problema colega fazer. Eu fico assim, nossa, você indica isso? Não, mas mas mesmo para esse paciente, use o espaçador Aerolim, salbutamol com o beclometasona espaçador. Se desprenda da nebulização. Tá? É uma sugestão. O flaconete, vem 5 flaconetes. Vamos supor que cada caixinha custe 50, 60 reais, tá? Aí a nebulização, as crianças fazem assim, assim. Assim é só uma sugestão, tá? Olha, 73 reais. Quantos flaconetes? 10 flaconetes. Podendo ter um medicamento de graça, que é aplicado mais efetivamente com o espaçador, tá? Não sou eu que estou falando, são os estudos assim há mais de 30 anos. Eu uso e tal. Isso, mas aí pode, mas assim, nebulização em criança realmente eu não prescrevo há muitos anos. Selma também? Salvo laringite estrudulosa, né? Que aí a gente faz a nebulização com adrenalina. Não é isso? E aí a budesonida, a nebulização é eficiente. A nebulização demora muito. Não é isso, Selma? É macropartida. Isso. Demora. Isso. Outra rápido. Tá bom? Então, olha, a gente vai ver um escolar, tá? O caso clínico, que ele tem 8 anos, foi atendido no ambulatório com queixa de apresentar episódios de tosse seca, às vezes acompanhado de dispneia e tosse noturna. Ele tem sintomas 2 vezes por semana, usa medicação de resgate, salbutamol. Na consulta, o exame físico é normal, é muito frequente na nossa consulta ambulatorial de um paciente com asma. Alguns chegam em crise, mas a maioria, a crise não está no ambulatório. Qual a conduta? Então,
Ioel, vem aqui, vamos olhar 8 anos, o Gina, vamos fazer o que é para fazer, recomendação do Gina. Não, sério, vamos aqui colocar o paciente aqui, como você enquadraria esse paciente. Por favor, vem aqui na frente. Vem, mostra aqui. Eu vou enquadrar. Na boa, eu acho legal. E isso, pessoal, essa aula, ela é meio... Eu acho ela difícil, né? Mas se a gente souber o princípio... gravidade, que medicamentos eu posso usar, facilita, tá? Então, ele é um menino de 8 anos, ele é um escolar. Eu tenho que classificar no Gina assim, tá? Porque as doses variam baixa, média e alta de acordo com a idade. Qual o corticóide que... Bom, o que você vai fazer? Ele diz, volta na história e vê, por favor, onde você vai colocar. Aqui, ó. Aí você... Aqui. Tá? Não, assim, na boa, eu acho que isso é um exercício. Aí, cada paciente que vocês atenderem, eu olho direto, Gina, tá? Ele tem sintomas. De asma durante o dia e tem... É 2 vezes por semana, né? Você tem... Seria... Não, tem uma. Mas a broma tem uma. Não tem que passar mente. A broma tem uma... Ele diz que tem sintomas 2 vezes, né? Sim. E não se falou nada do turno. E às vezes ele usa broncodilatador. Você falou de resgate. Resgate, é broncodilatador. Será 2, não só falou a quantidade? Não, só falou assim, Mas às vezes os pacientes conversam assim com a gente. Não falou a quantidade, né? Então, e não falou nada de 30. Às vezes o paciente vem com alguém... E com a dúvida assim, porque não falou a quantidade. Não, mas é para mostrar que dá dúvida, tá? Então, tem um parcialmente controlado. Então, aí vamos lá nos 6 anos. Aí vamos lá, né? Então, aqui na faixa esquerda, onde vocês colocariam? Duas sintomas dois dias a semana aqui. Qual o step que vocês colocariam? Ele está aí no meio do caminho, Joel. Porque às vezes o paciente está no meio do caminho, tá? Eu escrevi assim de propósito. E eu acho legal... tá aqui, ó. Dá licença. Isso, eu acho que todo mundo colocaria ele no step 2. Então, qual é a prescrição? Lê pra gente. Aproximar a via de corticoide inalatório, mas, se necessidade, usar broncodilatador de ação curta, né? Curta, tá bom? Aí, eu vou pedir agora para você voltar atrás, ir lá nos 6 anos, e você vai escolher o corticóide, lembrando que a gente tem que se preocupar. Não, aí você vai escolher, porque tem vários corticóides que eu posso usar de 6 a 11 anos. E lembrando que quando a gente faz a prescrição, vocês todos sabem, obviamente, o paciente pode comprar, ele vai fazer, qual a via, tá? Porque senão a nossa prescrição não adianta de nada. O que vocês escolheriam de corticoide? O que é dose baixa para ele? Você falou que a partícula HFA é o gás propelente, o nosso é o primeiro, tá? Que a gente tem aqui no Brasil. Isso, a gente pode fazer 100 a 200 de beclometasona e quando precisar faz o beta-2 de curta. É uma opção, tá? Então, todos vocês concordaram de colocá-la no step 2. E como eu tinha falado no início, a maioria dos nossos pacientes estão até o 3, né? E alguns estão no 4 e 5 e já devem ser referenciados. Tá ok? E a gente sempre mexendo. Posso suspender, posso passar para intermitente, tá? E isso é muito individualizado. E o SUS fornece de graça, né? Esse aí. O SUS fornece de graça. De graça. Então, vale a pena. Tá bom? E, aí, se você for fazer 100... isso é... Sim. A farmácia, isso, qualquer drogaria. Por exemplo, é uma privada, né? Aí você vê um banner, aquele anúncio, farmácia popular, tá? Aí você faz a sua pergunta, por favor. Se você for escolher 100, quanto você faria? Como você... Apresentação. Isso. Então, se é de 100 a 200, fazer de 2 a 4... Exato, jatos de 12 em 12 horas.
Exato, é. É. No Brasil tem 50 e 200. É. Uhum. Tá bom? Então, pessoal, não é uma aula assim que eu acho muito simples. Isso. Não é prático, né? E é importante, ó, gente, deixa eu falar uma coisa que é importante por causa dos puffs. Se a gente escolhe fazer 2 puffs de 50, por exemplo, o importante é a gente falar que sempre tem que agitar, faz o primeiro puff. Não faz o segundo em seguida, tá? Todo mundo sabe disso. Tem que retirar, agitar de novo e começar o procedimento todo de novo, tá? Então, eu acho assim, vocês já estão aí com experiência também, mas é todo dia. E começa a olhar o Gina, eu estou aqui, né? E aí dá tudo certo. E tentar usar os remédios que tem na farmácia popular, porque eu acho que nos ajuda maravilhosamente bem. A gente já está aí bastante tempo na estrada, né? Nem fico até com vergonha de falar, não tinha corticoide inalatório, eu lembro quando começou, tá? E mudou, não é verdade? Não tinha. E a gente tratava a asma com corticoide sistêmico e brometo de patrópio, salbutamol xarope. A gente usava teofilina e aminofilina, que não se usa praticamente mais, né? E a gente chegava com crianças muito com xingoides às vezes, cromoglicato de sódio. E quando chegou o corticoide inalatório, mudou assim a vida das pessoas que têm asma, tá? E depois chegaram beta-2 de longa, itiotrópio, foi tudo melhorando, tá bom? E lembrando que a asma é uma doença que tem controle, né? Essa você acompanharia como? Colocar no tratamento em 15 dias ou um mês para... Para isso é importante também. Em geral, 1 a 2 meses, tá? Quando é um paciente... o Gina fala até de 3 em 3 meses a consulta regular, mas no início, eu gosto de agendar uma consulta mais perto, daqui a 1 mês, 45 dias, dependendo da gravidade um pouquinho antes, porque nós precisamos também de tempo para resposta a esses medicamentos. Então, assim, às vezes ver na próxima semana não vai adiantar, mas sempre dando orientação para o paciente para sinais de gravidade, tá? Eu acho isso muito importante em toda consulta. E toda consulta é rever-técnica. E o paciente engrenou a cada 3 meses, tá? E sempre reavaliando os steps, tá bom? Ficou claro, gente? Eu acho que é um tema um pouco árduo, mas esses são os princípios gerais. Obrigada pela atenção. Selma, vamos passar aqui o... Será que dá para fechar a gravação? Porque tem paciente. Vocês podem, por favor, chamar a moça? Obrigada. E olha o Gina. O Gina agora é fácil da gente ver no celular. Ih, tá aqui. Aí vai clareando tudo. Tá? Mais uma vez agradecendo aqui a participação da doutora Selma e doutora Cristiane. Pode ir. Doutor José Moura e quero agradecer a vocês gentilmente pelo horário aqui e pelo aprendizado com a asma. Boa tarde para todos.